turminha do terceiro ano mais lindo desse mundo! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje estamos juntos novamente para mais uma aulinha de redação. Pessoal, na aula anterior, nós vimos um pouco sobre as tirinhas. Eu trouxe para vocês, por exemplo, algumas características dessas tirinhas, não é isso? O que são as tirinhas e como podemos identificar as tirinhas, que elas são diferentes das histórias de quadrinhos, não é isso, pessoal? A gente viu algumas características que diferencia as tirinhas das histórias de quadrinhos. E uma dessas características é que a tirinha são histórias em quadrinhos engraçadas, divertidas e são menores do que as histórias de quadrinhos. Tia Renata trouxe para vocês esse quadro, né, na aula passada, com as características. Então, nós já vimos que as tirinhas têm presença de poucos personagens, diferente das histórias de quadrinhos, né, que são vários personagens. Nas tirinhas são poucos. A segunda característica que a gente viu na aula passada é de que é uma história breve, né? Uma história curtinha, diferente da história de quadrinhos, que são várias páginas, né? E aí, a gente viu também um tópico que eu disse a vocês que eu ia trazer para hoje, né? Para essa aula, que é o uso de diferentes balões. Como nós vimos, pessoal, na aula passada, nas tirinhas pode ter um diálogo, como pode não ter um diálogo. Então, nós sabemos que quando existe um diálogo, é a presença desses balões para a fala dos personagens, certo? Mas eu trouxe para vocês os vários tipos de balões que podem ter em situações variadas e que representam, por exemplo, o sentimento que o personagem tem naquele momento, um pensamento. Daí eu trouxe para vocês os 4 tipos de balões mais frequentes, os que a gente mais usa dentro dessa modalidade, certo? Então, vamos começar aqui com a fala convencional, que é o primeiro balão, né, pessoal? Que é a fala convencional, ou seja, a pessoa tá conversando, o personagem tá conversando normalmente com outro personagem, normalmente o seu tom de voz, sentimento, está tudo certinho. Então, é uma fala convencional. Agora, eu trouxe um exemplo para vocês, pessoal, sobre esse balão convencional. A gente está vendo aqui a Magali conversando com a Mônica. Ela está em cima de um pé de maçã, de uma macieira. E ela diz assim, segura aí, Mônica. E a Mônica, opa, esta era a última. Pega, Mônica. E a Mônica, eu não. As melhores vitórias são compartilhadas. E aí, por fim, dividiram a maçã no meio. Então, a gente observa aqui que o tom de voz das duas se manteve. Nenhum tipo de emoção para gritar, raiva, nem segredo e nenhum sussurro. O nosso segundo balão aqui, pessoal, de exemplo, é esse tracejado. Ele significa que o personagem está sussurrando ou então contando um segredo. Vou trazer um exemplo para vocês. Então, pessoal, nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente pode observar que a mãe está cochichando com o Cebolinha, dizendo assim, você não viu que temos visitas? Não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Então, pessoal, ela chamou a atenção do Cebolinha, baixinho, né? Cochichou ali, sussurrou, para que a visita não escutasse. E então, a gente usou o balão tracejado, né? O balão pontilhadinho aí, que vocês estão vendo nessa imagem. O próximo balão, pessoal, é o balão de raiva e gritos, que é esse balão aí cheio de pontinhas, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês observarem melhor. A gente observa aqui, pessoal, nessa tirinha que eu trouxe, que a Mônica está com um semblante, ela está com a face demonstrando o quê? Que sentimento?
raiva, né? Ela está com um semblante de raiva, ela está expressando ali no rosto um sentimento que ela está nervosa. E então é usado esse balão aí, né, pessoal, cheio de pontinhos, para demonstrar esse sentimento de raiva ou até mesmo a forma de falar, o tom de voz que é mais alto, é gritando, é um tom de voz agressivo, certo, pessoal? Então a gente percebe que saber sobre esses balões é de suma importância para a gente conseguir ler e entender as tirinhas. Agora, o último balão é essa nuvenzinha aí, né? Parece uma nuvem, que é o balão de pensamento, pessoal. É onde o personagem não tem fala, e sim um pensamento. Vou trazer aqui para vocês um exemplo para explicar melhor isso daí para vocês. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, desse balão de pensamento, foi do Garfield, pois ele é um personagem que não fala. Ele é um personagem que apenas pensa. Então, eu trouxe aqui para vocês. O balão de pensamento diz assim: hoje nada pode me parar. Aí ele parou no segundo quadrinho e lembrou de algo. Exceto aquela coisa do esquecer-me do que ia fazer. Ou seja, ele já se lembrou do que ele tinha que fazer naquele dia. Vocês podem observar, pessoal, que esse quadrinho de pensamento aí é como se o personagem estivesse falando com ele mesmo. Pessoal, resumindo, o que a gente viu hoje na nossa aulinha de redação foi um pouco mais sobre os balões, pessoal. Nós vimos que o balão, ele é o recurso principal para indicar o tom de voz, certo? E a fala do personagem. E também, como em alguns casos, o pensamento. A gente viu hoje sobre o balão da fala, o balão do pensamento, o balão do grito, do berro e o balão do cochicho ou do segredo. O balão zero, eu já tinha falado para vocês na aula passada, que em algumas tirinhas pode ter ausência da fala, então não vai ter balão nenhum, certo? Então, o balão de fala normal, ele indica um tom de voz normal, ele é o mais comum, porque ele é neutro, né? Ele mantém ali uma conversa neutra, é o balão de fala comum. Em seguida, vem o balão de pensamento, que é essa nuvenzinha aí, que indica que a fala do personagem está sendo pensada. Ele está pensando e falando com ele mesmo, com o próprio personagem. O próximo balão, pessoal, é o balão berro, grito, de raiva. Ele indica que a pessoa está nervosa, com raiva. O último exemplo é o balão cochicho ou o balão do segredo, né? Que a gente viu que ele é tracejado. É quando indica que a pessoa está falando baixo ou sussurrando. Então, galerinha, hoje a gente viu um pouco mais sobre os balões, né? Sobre as tirinhas. E aí, agora eu vou pedir para que vocês possam construir uma tirinha para mim. Mas essa tirinha tem que ter como base essa piada desse quadro amarelo que a tia tá colocando aqui para vocês, tá bom? O quadro diz assim: uma mãe mosquito diz aos seus filhos: tenham muito cuidado com os humanos, eles querem nos fazer mal. Isso não é verdade, mamãe, responde um deles. Como não? Ontem, um deles passou a tarde inteira me aplaudindo. Então, pessoal, com base nessa piada, nesse quadrado aqui, nessa historinha, vocês vão fazer uma tirinha. Lembrem-se do uso dos balões, tá bom? A gente também viu que a ortografia é muito importante, tá bom? Cuidado para não escrever palavrinhas erradas. Se tiver dúvida de como escrever tal palavra, vamos fazer o uso do dicionário, tá bom? E aí vocês podem fazer essa tirinha no caderno de português de vocês. Vale relembrar que a tirinha, ela é no máximo até 4 quadrinhos e tem presença de poucos personagens, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de redação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Se ficou com dúvida de alguma explicação que a tia Renata fez aqui hoje, podem colocar a dúvida nos comentários, que na próxima aula eu tiro a dúvida de vocês. Não se esqueçam de colocar aí o nome de vocês com as iniciais dos sobrenomes, tá bom? Para tia Renata dar presença no diário. E podem colorir também, se vocês quiserem, os personagens ficarem coloridos, sem problema nenhum. Lembrando que é para ser feito no caderno de português, tá bom? Um beijão da tia Renata e até a próxima aula de redação.